Olá, programador iniciante. Se você não me conhece, eu sou o professor Saulo Santos e ensino lógica de programação há mais de 30 anos e criei esse canal para compartilhar gratuitamente com você todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos. Por isso, eu já te peço, dá o seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus colegas de classe, para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível, pois conhecimento a gente dissemina. Na aula de hoje, eu vou resolver o exercício número 80 e daqui para frente todos os exercícios serão resolvidos tomando como princípio as boas práticas presentes no livro Código Limpo, escrito por Robert Martin, ou mais conhecido por Uncle Bob. Se você quiser pular algumas partes do vídeo por achar que é muito básico, então você pode se orientar por esse menu aqui de cima. Esse curso ele foi feito para quem nunca programou e eu vou dar uma explicação rápida para você se orientar sobre a forma de como ele foi estruturado. Caso você não esteja estudando linguagem C, não tem problema, a lógica de programação é universal. Você vai entender perfeitamente o raciocínio lógico e poderá aplicar na linguagem de programação de sua preferência. Agora, se você está estudando JavaScript, Java, C# ou C++, melhor ainda, pois são linguagens que possuem a mesma sintaxe da linguagem C. O mais importante é que você entenda que a proposta desse curso é te ensinar a programar por meio da resolução de problemas, pois aprender uma linguagem de programação não te faz um programador. Entenda isso, saber propor soluções algorítmicas para problemas específicos é que te faz ser um programador. E quanto mais problemas você resolve, melhor você fica. É como um videogame, você melhora com a prática. Por isso, a proposta desse curso é de resolver 170 exercícios. O curso foi estruturado da seguinte forma: da aula 1 até a aula 6, você vai aprender a base, ou seja, vai entender o conceito de entrada de dados, processamento e saída de dados. Vai aprender como fazer isso em linguagem C. E vai conhecer também os tipos de dados, o processo de compilação e link edição e arquivos de cabeçalho. Se você já tem uma formação básica sobre isso, então pula esses vídeos e vai direto para o capítulo 2. O capítulo 2 pode ser dividido em duas partes. Até o exercício 13 você vai aprender a debugar o programa, trabalhar com typecast, leitura de dados via teclado, funções matemáticas e geração de números aleatórios. E você vai precisar desse conhecimento para resolver os problemas que vêm pela frente. Agora, a videoaula 14 é uma das mais importantes desse capítulo. Eu introduzo o uso de funções e ensino técnicas de resolução de problemas com porcentagem. Acredite, como programador, você deve dominar o uso de porcentagem, pois grande parte dos problemas computacionais envolvem essas técnicas. Por isso, todos os exercícios desse capítulo usam porcentagem. Resolva todos eles e dê uma atenção especial à aula 22 e 23, que trata de constantes na linguagem C. O capítulo 3 é formado por 26 exercícios e o uso da lógica de programação em si fica mais evidente a partir desse capítulo. O ponto crucial aqui é dominar o uso da lógica booleana, que é introduzido na aula 41, e o entendimento da tabela verdade, que é apresentado na aula 50. Domine esses dois assuntos. Outro diferencial nesse capítulo é o exercício número 30. Eu ensino o que são ponteiros e como a passagem de parâmetros por referência funciona. Esse é um calo de muitos estudantes na linguagem C. O exercício 52 é o grande desafio desse capítulo. É um exercício complexo e vai exigir mais de 6 horas de desenvolvimento para ser resolvido em linguagem C. Dedique um tempo a ele. Agora, o capítulo 4 trata dos laços de repetição e é composto por 39 exercícios. Estude esses códigos apresentados nesses vídeos. Dominar as técnicas apresentadas vai dar um upgrade em seu raciocínio lógico. Quanto ao desafio desse capítulo, eu considero o exercício número 71. Vamos então para o exercício dessa videoaula. Nesse exercício, eu vou te mostrar como resolver o problema do MMC usando a didática tradicional que é ensinada nas faculdades e cursos técnicos. E em seguida, eu vou aplicar os princípios do código limpo nessa solução. E eu vou responder também a um questionamento feito pela Angélica Araújo. Ela quer saber como funcionam os flags em programação. Então, sem mais delongas, pega uma caneca de café e vamos colocar a cabeça para pensar. Como eu disse, eu vou escrever um código que calcula e imprime o MMC, ou mínimo múltiplo comum, entre dois números naturais. E para quem não lembra, MMC é o menor múltiplo de ambos os números dados. Por exemplo, qual é o menor múltiplo dos números 9 e 12? Uma forma lúdica de resolver esse problema é anotar alguns múltiplos de 9. Começando pelo 9 temos, seguido de alguns múltiplos de 12. Agora, basta selecionar o primeiro divisor comum entre os dois números. Obviamente que existem outros, como o número 72, mas a gente está procurando o menor deles.
Esse exercício pode ser resolvido de várias formas, mas eu vou propor uma que me parece mais evidente e que toma como base a ideia apresentada. Uma outra forma é usando o processo de divisão por números primos. Esse já seria um algoritmo mais difícil de ser implementado. Por isso, eu te desafio a resolver usando essa abordagem. Coloca aí nos comentários a sua solução. Vamos abordar primeiro, então, uma solução mais tradicional para esse exercício, para depois refatorar esse código, transformando-o em código limpo. O primeiro passo é declarar as variáveis A e B que serão usadas para a entrada de dados. Em seguida, a gente faz a leitura dessas duas variáveis. Digamos que eu leia o número 9 e o número 12. Agora eu aplico o algoritmo proposto. O objetivo é tentar encontrar um número que seja divisível por A e B ao mesmo tempo. E a gente já sabe que a resposta é o número 36, mas como chegar nele? Para isso acontecer, eu preciso criar uma variável que vai guardar o número 36, e eu vou chamar essa variável de resposta. E qual vai ser o valor inicial de resposta? Ou seja, qual vai ser o primeiro número que eu vou testar? O número 1? Será que eu faço isso? Bom, isso não me parece muito inteligente, apesar de funcionar. Mas vamos ser um pouco mais inteligente. Já que a gente está procurando um número que seja múltiplo de 9 e 12 ao mesmo tempo, e que, portanto, para ser múltiplo, ele obrigatoriamente tem que ter, no mínimo, o mesmo valor de um dos dois números lidos. Então, vamos fazer o nosso número começar com o 9, que é o menor dos números lidos, e está guardado na variável A. Mas agora a gente cai num outro problema. E se o menor número tiver sido digitado na variável B? Aí essa lógica não vai funcionar. Então, vamos escrever um código que vai verificar quem é menor, A ou B. E isso é muito fácil. Se A for menor que B, eu guardo o valor de A na variável menor. Caso contrário, guardo o valor de B na variável menor. Só não esqueça de declarar a variável menor. Agora, basta adicionar a variável menor na variável resposta. O próximo passo é criar um laço de repetição que só vai ser encerrado quando a gente encontrar a resposta desejada. Como a gente não sabe qual é a quantidade de repetições, é mais indicado usar o laço de repetição while. A questão agora é qual será o critério de parada desse laço. E a resposta é: vamos usar um flag. Mas o que é esse flag? O termo flag tem sua origem na arquitetura de processadores e na linguagem assembly. Basicamente, a função do flag é armazenar o estado de algo, e esse algo só possui dois estados possíveis. Em termos de arquitetura de computadores, esses estados poderiam ser representados por níveis de voltagens diferentes, como por exemplo mais ou menos 5 volts. Já para linguagens de programação, poderíamos representá-los como 1 ou 0. O fato é que esse termo saiu dos primórdios da computação e se popularizou entre programadores que trabalhavam com Fortran, COBOL, Pascal e C. Mas não fica encucado com o nome flag, isso é apenas um nome. O importante é entender o seu significado. Por exemplo, quando você pensa numa variável para percorrer um laço, o primeiro nome que te vem na cabeça é a variável i, tô certo? Da mesma forma, quando você pensa numa variável que irá guardar apenas dois estados, você pensa em flag. Vejamos agora como o flag se encaixa em nossa solução. O critério de parada de nosso laço pode ser feito com o flag. Se a gente declarar um flag como sendo do tipo inteiro e atribuir a ele o número 1 e colocarmos essa igualdade dentro do while, a gente vai ter um laço que irá repetir enquanto a variável flag estiver valendo 1. Obviamente que a gente vai ter que alterar o valor do flag para algo diferente de 1, para que ele saia do laço. E esse algo diferente pelo conceito do flag vai ser justamente o número 0. Assim, obrigatoriamente, a gente vai ter que ter essa linha dentro do nosso while. Agora que a gente já sabe como sair do laço de repetição, vamos terminar esse código. Eu vou colocar aqui a condição que vai permitir que a gente saia do laço. Se as variáveis A e B forem ambas divisores da variável resposta, então significa que ambas resultaram true em suas análises. E assim sendo, o if, como um todo, resultará também num true. E isso só vai ocorrer quando a variável resposta estiver valendo 36. Quando isso ocorre, o if é executado e a variável flag recebe 0, o que vai ocasionar na saída do laço. Agora, se o condicional if resulta em um false,
Então significa que eu não encontrei o divisor ideal e por isso vou ter que incrementar a variável resposta em uma unidade e testar novamente o laço. Lembrando que a gente sabe que a resposta é 36, vamos passar a régua e resumir o que esse laço faz. Primeiro, entramos no laço na linha 35 e com a variável resposta valendo 9. Tentamos dividir a variável resposta por A e B, mas não deu certo, pois não dá para a gente dividir 9 por 12. Executamos então o else, que vai incrementar a resposta em uma unidade. O laço vai ser executado novamente, pois o flag na linha 35 continua valendo 1. O processo então vai se repetir agora com a variável resposta valendo 10 e novamente o if vai devolver um false. Note que a gente só vai conseguir sucesso quando resposta estiver valendo 36 e quando isso acontece, o laço é interrompido, pois flag não vale mais 1. Saindo do while, o programa imprime o número 36 e é encerrado. Agora que a gente terminou o programa, vamos dar uma refatorada nele, mas ainda sem usar código limpo. Primeiro, eu vou eliminar a variável flag do nosso código. Foi isso mesmo que você ouviu. Nós não precisamos dela, vamos utilizar apenas o seu conceito. Quando usamos um if ou um while, temos sempre dentro deles a análise de uma comparação. Assim como foi feito na linha 35, comparamos o flag com 1. Agora, por trás das cortinas, o que ocorre de fato é que os compiladores convertem o resultado dessas comparações num número inteiro. Se o resultado de uma comparação é verdadeiro, ele converte o seu conteúdo para o número 1. Caso contrário, converte para o número 0. Na prática, as linguagens de programação reconhecem o número 0 como sendo um representante de um resultado falso e o número 1 como um resultado verdadeiro. Dessa forma, a gente pode escrever o número 1 dentro do laço while. Com isso, a gente está admitindo que a gente acabou de criar um laço infinito, pois 1 significa true e, sendo a condição verdadeira, o laço while nunca vai ser interrompido. Opa, como é que a gente vai interromper então um laço que não pode ser interrompido? Mas a resposta é simples. Vamos utilizar o comando break. O comando break, quando executado dentro de um laço, tem a função de pará-lo. Ou seja, quando o compilador encontra um break, ele quebra a execução do laço. Pronto, agora só falta a gente fazer alguns ajustes no código. Eu vou transferir as variáveis para o início da função main, assim o nosso código vai ficar mais organizado. Vamos partir agora para o código limpo. A primeira mudança que a gente vai fazer vai ser no nome das variáveis. Segundo o código limpo, a gente deve criar nomes que revelem o significado das variáveis, não importando se ficarão longos. Então, eu vou alterar agora as linhas 18 e 21 com esses nomes. Perceba que os nomes ficaram bem maiores, mas qualquer programador vai conseguir entender o significado dessas variáveis sem a necessidade de comentário. Isso é código limpo. O próximo passo vai ser substituir o if da linha 24 por uma função. Essa é outra característica do código limpo. Se um comentário pode ser substituído por uma função, faça isso. Como o objetivo final do if é atribuir o valor de A ou B para a variável menor e depois transferir o valor de menor para a variável resposta, eu vou justamente atribuir para a variável resposta o retorno da função que eu vou criar. Dessa forma, a gente vai conseguir tirar esse if daqui. E repara no nome dessa função que eu estou criando. Ela se chama calcular menor dos números e tem 2 parâmetros. Uncle Bob também recomenda que o número de parâmetros nunca passe de 3 e pede que se evite trabalhar com 3. Outra dica de Uncle Bob diz respeito especificamente ao paradigma de POO, mas que a gente pode espelhar para o paradigma procedural. Uncle Bob diz que métodos devem iniciar seus nomes com verbos. Funções na linguagem C equivalem aos métodos nas linguagens POO. E foi o que eu fiz, coloquei um verbo no começo do nome da minha função. Agora eu vou transferir o if para dentro da função. Temos aqui então a função criada e agora o código if colocado dentro dela. Vamos agora fazer os ajustes necessários. Primeiro, substituo os nomes A e B. Segundo, substituo a variável menor pelo return. Mas não satisfeito com essa solução, eu vou otimizar um pouco mais esse código, substituindo esse if por um operador ternário. Veja que reduzimos o nosso if para uma única linha.
Ah, e a gente tem aqui uma outra característica de código limpo. Uncle Bob diz que uma função tem que fazer apenas uma única coisa. Na sequência agora eu vou mexer no nome da variável resposta. Esse nome não me parece muito bacana, então eu vou alterar por mínimo múltiplo comum. O que você acha? Concorda com isso? E agora eu vou mexer no laço da linha 26. Eu vou criar uma função para ele também. E essa função vai receber 3 parâmetros. Número 1, mínimo múltiplo comum. Número 2, mínimo múltiplo comum. E mínimo múltiplo comum. E o retorno dessa função vai ser justamente a resposta que a gente está buscando. Agora eu vou copiar o código do while dentro dela e fazer também alguns ajustes. O ajuste será a substituição do break pelo return da variável mínimo múltiplo comum. Agora eu elimino o código do while dentro de main. Mas antes de encerrar, eu vou te deixar algo para pensar. Quando a gente testou o nosso código com as entradas de dados 9 e 12, o nosso while rodou 36 vezes para obter a resposta correta. Tenta alterar esse código de forma que o laço rode apenas 4 vezes para essa mesma entrada de dados. É isso, dá para fazer essa alteração. Tenta aí. E para encerrar o programa, eu vou agora prototipar essas funções. Só lembrando o que já foi explicado na aula 79. Para prototipar funções é simples. Primeiro, eu copio o conteúdo da linha 31 para a linha 11 e troco o abre-chaves, que está no final da linha, por um ponto e vírgula. Pronto, agora a gente tem o nosso código finalizado. Compare agora então as duas soluções para esse código. Na primeira, tudo foi resolvido dentro de void main. Na segunda, criamos duas funções seguindo princípios contidos no livro Código Limpo. E aí, gostou dessa aula? Então compartilha com seus colegas de classe por meio dos grupos de WhatsApp. Dessa forma você ajuda o canal a crescer e a continuar oferecendo conteúdo gratuito. Mas se não gostou, escreve aí nos comentários o motivo para que eu possa melhorar. E se ficou com alguma dúvida, me escreve. Você pode conversar comigo, você me encontra no Facebook ou por aqui através dos comentários desse vídeo. É isso, até quarta-feira da semana que vem.